orar com os irmãos. Vamos buscar o Senhor, colocar a palavra dele, nosso coração diante do Senhor. Meu Deus, damos graça no nome do Senhor Jesus, pelo privilégio que temos, Senhor, nesta hora. Nenhum de nós que está nessa sala, Senhor, tem qualquer direito, qualquer dignidade, qualquer condição em si mesmo de receber, de alcançar qualquer coisa de ti, meu Senhor. Mas porque o Senhor, a sua graça eterna, escolheu, elegeu e chamou as nossas vidas em Cristo Jesus, teu amado Filho, através daquela obra redentora e vencedora do Calvário, da ressurreição e da ascensão, Senhor. Por causa dela nós estamos aqui. Então só resta-nos, Senhor, te louvar e te bendizer por esse maravilhoso privilégio, por esta tão grande salvação que alcançou a nossa vida. Estamos aqui, Senhor, sob o sangue do Cordeiro, para falar e para ouvir. E te suplicamos que o Senhor nos ajude. Que o Senhor mesmo dirija o nosso coração, os nossos ouvidos, Senhor, nesta hora. Que haja temor, Senhor, e tremor dentro da sua palavra neste momento. E que o Senhor, na sua graça, nos perdoe se falarmos, se pensarmos algo que não condiz com a tua palavra, Senhor. Somos sujeitos a tantas fraquezas e sujeitos a tantos limites, Senhor, que só a sua graça pode nos socorrer. Que seja assim, Senhor, nesta hora. Que não seja um saber humano, Senhor, mas que seja um mover do teu Espírito em nosso meio. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, nessa dependência do Espírito de Deus, confiados nele, não somente nele, né? Nós vamos prosseguir no dia de hoje neste tema, né, que estamos compartilhando, nesse fundamento que estamos compartilhando, que é o reino de Deus. E nós queremos meditar, né, junto com os irmãos sobre algumas coisas, além das que já vimos, né? Mas antes, acho que seria bom a gente relembrar, né, mesmo que rapidamente, algumas coisas que já compartilhamos. Temos uma facilidade muito grande para esquecer, né? E eu sou o número 1 disso, tá? Então, no domingo passado, nós compartilhamos, né, uma definição do reino de Deus. Como é o reino de Deus? Como podemos definir o reino de Deus? Lógico que isso não pode, né, ser um achômetro, né, alguma coisa que nós imaginamos que seja, mas essa definição ela precisa vir da própria palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus fala, como ela define o reino de Deus. E nós vimos que o reino de Deus é definido nas Escrituras, sobretudo, ou antes de tudo, como
aquela vontade soberana de Deus, né, que procede, que opera desde os tempos eternos e que sempre foi vista, né, e sempre será vista na criação de Deus. Nós podemos chamar isso, né, ou dar a isso um outro nome, né, que seria o reinado de Deus. Então, quando olhamos, especialmente para o Novo Testamento, encontramos a palavra o reino de Deus, precisamos pensar nesta vontade soberana de Deus e nesse reinado soberano de Deus. Antes de olharmos para, ou de pensarmos, né, no reino de Deus como alguma coisa, como algum lugar, como alguma situação estabelecida, né? Primeiro, o que sobressai onde temos que colocar os nossos olhos primeiro, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, é que o reino de Deus é essa vontade soberana do Senhor, né? Este reinado do Senhor dentro e sobre a sua criação. Depois nós vimos que esse governo soberano de Deus, ele tem sido introduzido, né, ou revelado nas Escrituras, pelo menos em 3 movimentos, né, ou em 3 faces, em 3 aspectos. A palavra de Deus no Velho Testamento, desde sempre declarou que o Senhor governa, que os céus governam. O Daniel fala muito sobre isso. E não há nenhuma dúvida quanto a isso. Que o governo de Deus, ele está sobre tudo e sobre todos. Mas, quando pensamos no reino de Deus, especialmente no reino de Deus, como é mostrado no Novo Testamento, nós descobrimos que ele vai para além, né, daquilo que era possível ser visto no Velho Testamento. Nós notamos que o Senhor, ele não só está sobre todos e sobre tudo, mas que o desejo do seu coração, que o seu propósito eterno, é que todas as coisas também adquiram a sua natureza ou as suas características. Nós falamos que quando olhamos para o reino de Deus, primeiro nós enxergamos o rei. Num próximo passo, nós enxergamos as virtudes deste rei nas coisas sobre as quais ele reina, né, ou governa. E por último, nós compartilhamos com os irmãos que Deus não só está sobre tudo e sobre todos, e que Ele não deseja apenas imprimir o seu ser, né, nas coisas sobre as quais Ele reina e governa, mas Ele quer que estas coisas que passam a ter o seu caráter, a sua essência, se manifestem, né, ou se expressem, dando testemunho dele para a sua glória e para o seu louvor. Né? Vimos o apóstolo Pedro falando disso, né, algumas vezes. Nós fizemos um pequeno comentário em relação à vida de Nicodemos,
acredito que todos devem saber, pelo encontro que Nicodemos teve com o Senhor. E o Senhor Jesus falou para ele, depois de uma pequena abordagem que Nicodemos fez, o Senhor Jesus disse que se Nicodemos não nascesse de novo, ele não seria capaz nem de ver e nem de entrar no reino de Deus. Então, com esta afirmação do Senhor Jesus, nós descobrimos, né, e tem muitas outras no Novo Testamento que colocam esta mesma verdade, mas essa que Nicodemos é muito clara, né, muito fácil de ser dita. Nós notamos que o reino de Deus, para ele se manifestar na sua plenitude, como o Senhor deseja, ele requer uma nova criação, ele requer uma nova ordem das coisas. Porque na situação que Nicodemos se encontrava, Jesus disse que ele não podia ver e nem entrar no reino de Deus. Então Nicodemos fazia parte, e junto com ele faz parte todo homem que ainda não nasceu de Cristo Jesus, portanto é um descendente do primeiro Adão. Estes não têm como participar do reino de Deus. Esta velha criação, ela não suporta, né? Ela não tem como responder a estas demandas do reino de Deus. Ou seja, nesta velha criação, o Rei de Deus que nós vimos, que é o Filho, não pode infundir nela o seu caráter e nem pode se expressar através dela. Por isso o Senhor Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo para entrar no reino. Então, este reino de Deus, ele exige uma nova criação. E a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Rei, traz consigo meios e condições para que esta nova criação pudesse ser erguida ou trazida à existência, para que o reino de Deus pudesse então se manifestar. Podemos dizer assim que o reino de Deus ficou aguardando para se manifestar, até que chegasse o tempo de Deus criar uma nova humanidade, para que nela sim o Senhor pudesse reinar. Amém? Depois falamos um pouco sobre o que é o reino de Deus. Nós vimos que o reino de Deus, por uma decisão, né, do eterno Deus, ele é definido como a herança do Filho. Temos várias escrituras que falam que tudo foi criado por Ele e para Ele. Então este reino eterno é a herança do Filho. Ele é o herdeiro legítimo do reino de Deus. E vimos também que o reino de Deus também é uma herança do homem em união com Cristo. Ou seja, o homem unido a Cristo, uma união de vida como filho de Deus, ele também é herdeiro deste reino de Deus. Nós vimos várias escrituras, né, onde esta verdade aparece. Ali no livro de Gênesis nós temos Deus já introduzindo esta verdade, quando coloca nas mãos do homem autoridade, né, e domínio para governar, para reinar e para se impor, vamos dizer assim, sobre toda a terra.
como participante desta autoridade do Senhor. E o próprio Senhor, lá em Mateus 25, quando fala daquele dia glorioso em que a igreja será recolhida, há um bem-vindo, né, para os filhos do reino. E o Senhor disse que eles estão sendo trazidos, né, e eles vão receber o reino que estava preparado para eles desde a fundação do mundo. Também demos uma passadinha rápida, né? Pelo fato do homem ser também em Cristo herdeiro do reino, o diabo usou esta porta para ganhar legalidade, para mudar muita coisa, né? E introduzir um governo estranho na terra. Vimos que a vinda do Filho de Deus, a vinda do Filho do Homem, a sua encarnação, entre tantas coisas que o Senhor Jesus veio realizar, né, veio estabelecer, ela também é a manifestação do herdeiro, ou do legítimo herdeiro de todas as coisas. O Senhor Jesus falou de várias formas, né? Em algumas parábolas ele mostra, ele fala da vinda do herdeiro, daquele que é dono de todas as coisas. E por isto, ele pôde também resgatar o homem. Porque ele se fez carne. Isso é visto no Velho Testamento, né? Quando nós compartilhamos aqui domingo, alguém ficava endividado, um parente mais próximo podia pagar a dívida e resgatar aquele que estava endividado. O Senhor Jesus, na sua encarnação, também como legítimo herdeiro de todas as coisas, ele pôde resgatar aquilo que estava perdido, aquilo que foi usurpado por Satanás. Por isso houve e há vitória, né? E esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bom, então hoje nós vamos avançar um pouco mais, né, nessa verdade, né, nesse fundamento. Eu queria inicialmente ler com os irmãos dois textos, um em Mateus 3 e o outro também em Mateus 16. Mateus 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Mateus 16, 18. Alguém achou Mateus 16, 18? Lê para nós. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe alguma diferença, irmãos, entre o reino e a igreja? Nós vimos lá no capítulo 3, né, João Batista dizendo que o reino de Deus estava próximo. E aqui no capítulo 16, o próprio Senhor Jesus falando que ele
edificaria a sua igreja. São coisas diferentes ou são coisas iguais? Ou são coisas que se misturam, né, que se entrelaçam? Interessante a gente observar que o livro de Mateus é o livro que apresenta o Senhor Jesus como filho de Davi, como o rei de Deus. É nesse evangelho que nós temos praticamente toda a fundamentação do reino de Deus. É aqui no Evangelho de Mateus que nós temos uma exposição mais completa, né, mais ampla do reino de Deus. E é justamente neste Evangelho que aparece pela primeira vez a igreja. A igreja não aparece em Marcos, em Lucas, em João, antes de aparecer aqui em Mateus. Só que o tema, né, de Mateus é o reino. Está tratando do reino. Quando olhamos, irmãos, especialmente, né, como já disse no livro de Mateus, nós notamos que, por um lado, o reino e a igreja do Senhor Jesus são duas coisas. Mas se a gente mudar um pouquinho, né, se a gente der meia volta, a gente girar 180 graus, nós vamos olhar do outro lado e nós vamos ver que é a mesma coisa. Quem olha daqui consegue ver o reino e a igreja de forma distinta. Quem olha daqui não vê diferença nenhuma. Nós encontramos Mateus 3 dizendo o reino está próximo, e nós encontramos Mateus 16 Jesus dizendo eu vou edificar a minha igreja. É muito importante, mas muito importante mesmo, a gente, por graça e por obra do Espírito de Deus no nosso coração, conseguir ver isso. Isso é um fundamento muito precioso para cada um dos filhos de Deus. Ter discernimento em relação a estes 2 capítulos aqui do livro de Mateus, onde aparece a igreja e o reino. Nós vamos dar uma olhadinha para isto, procurando separar primeiro o reino da igreja e a igreja do reino, para facilitar a nossa compreensão, né, em relação a isso. Primeiro, nós vamos olhar desse lado aqui e vamos tentar ver o reino. O que é o reino? O que é o reino? O reino aqui em Mateus, ele é a anunciação de um fato. Não é o que está aí em Mateus 3, de 1 a 2. Eu queria que um outro irmão lesse de novo esses 2 versículos. E preste atenção nisso. Tem um fato
está sendo anunciada nesses dois versículos? Quem vai ler? Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso. Então João Batista ele está anunciando o reino. Ele está anunciando um fato. Agora vamos colocar isso do lado de uma outra escritura, né, que está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 36. Aqui em Atos 2, 36, o reino dos céus, o reino de Deus já chegou. Então aquele fato que João Batista começou a anunciar, aqui em Atos 2,36, ele já está estabelecido. Dia de Pentecostes, os apóstolos cheios do Espírito Santo, Pedro se levanta e ele faz a primeira pregação do Evangelho de Jesus. E olha o que ele fala aqui no versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Que aquele Jesus que os judeus crucificaram não era outro senão o Filho de Deus encarnado. Os judeus crucificaram Jesus, colocaram ele num túmulo. Mas ele foi ressuscitado pelo poder do Pai, pelo Espírito Santo de Deus, e foi elevado às alturas, ele ascendeu aos céus, e ele foi entronizado à direita de Deus, e foi feito Senhor, ou Rei, ou Soberano. O que é que João Batista estava anunciando como algo que ia chegar? Isto que Pedro está afirmando que já chegou. Então o reino de Deus, ele é introduzido aqui nesta terra, aqui neste mundo, primeiro como a anunciação de um fato que ocorre em Deus. E o que está no centro deste fato é que em Cristo, ou no Filho de Deus, a vontade soberana de Deus foi introduzida na terra. Conseguiram pegar aí? Então nós vamos continuar explicando.
Mas não para aí. Depois que o fato é anunciado, e o fato nada mais é do que o rei já está no trono, este fato, ele provoca uma verdadeira revolução na Terra. Ele imediatamente age na Terra. Ainda no capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 37, olha o que acontece depois que o reino foi anunciado. Veja o que acontece, logo em seguida. Ouvindo eles estas coisas, que coisa? Que Jesus está entronizado. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Assim que o reino é anunciado, começa uma obra de Deus na terra. Um agir de Deus na terra. Uma atividade de Deus na terra. E essa atividade de Deus na terra, ela exige uma resposta dos homens. Vamos pensar na cena lá, irmãos. Vamos pensar. Pedro se coloca lá no lugar, né, com os 12, e ele começa a falar. Quando ele anuncia que Jesus está entronizado, em outras palavras, significava dizer: o reino já chegou, está posto. A multidão ela reage. E por que ela reage? Por que ela reage? Porque antes desta reação da multidão, Deus estava agindo. Aquela multidão, irmãos, estava ali há muitos anos. Não tinha resposta nenhuma. Todo mundo tranquilo, cada um cuidando da sua vida, não é assim? Cada um tranquilo lá na sua religiosidade, cada um. De repente,
o Senhor foi entronizado. Quando eles ouvem isso, logo em seguida eles reagem. Por que eles reagem? Porque entre o anunciar daquele fato e a resposta deles tem uma ação de Deus. Por que tem uma ação de Deus? Porque toda obra de Deus, toda ação de Deus, todo o trabalhar de Deus, tudo que o Espírito de Deus faz nesta terra é para trazer os homens ao reino do Senhor Jesus. É para colocar os homens sob o governo soberano do Filho. Mas isto só foi manifesto quando o Filho foi, de fato, entronizado. Uma vez entronizado, o Espírito chega no homem e diz: e agora? E eles estão respondendo aqui. Eles estão dizendo: o que faremos? O que faremos? O que faremos? Este o que faremos, irmãos, está sempre relacionado com o rei e com o seu reinado. Mas não para aí, né? O homem tem que dar uma resposta e nessa resposta eles têm que escolher um lado. Ou seja, se ele vai continuar aonde ele sempre esteve e onde ele sempre esteve. Hein? Onde todos nós andávamos antes de estarmos em Cristo Jesus. Em qual reino? Ninguém conhece Efésios 2? No reino das trevas. Então, quando a anunciação da entronização do Filho de Deus chega no coração, no ouvido do homem, o homem é chamado para dar uma resposta. E ele tem que escolher um dos lados. E olha o que acontece aqui. Que faremos, né, versículo 37, mas veja o versículo 40. Com muitas outras palavras, Deus testemunha e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O que o apóstolo Pedro está falando para aqueles que queriam saber o que eles deveriam fazer a partir daquele momento? Separai-vos. Agora existe outro rei. E outro reino chegou até vós. Chegou o momento de fazer a escolha, de ocorrer a separação. Quem se lembra do capítulo 10 de Mateus que nós lemos no primeiro dia? O que o Senhor Jesus falou que ia acontecer quando
com a chegada do reino de Deus? Você se lembra? Muitas coisas, né? Ele disse, olha, entre muitas coisas, né? Disse que em muitos casos o pai ia ficar de um lado e o filho ia ficar do outro. A nora ia ficar de um lado e a sogra do outro. Disse, em muitos casos os governos vão estar de um lado e os filhos do reino do outro. Disse, olha, daqui em diante nós vamos ter um rebanho de lobo e um rebanho de ovelhas. Daqui em diante, uns vão ser perseguidos e outros vão perseguir. Está tudo aí no capítulo 10 de Mateus. Jesus disse, chegou o reino, chegou a separação. Quando Paulo prega, anuncia o Evangelho aos Coríntios, né, na primeira carta, capítulo 2, ele fala que esse trabalhar soberano de Deus não é outra coisa senão a manifestação do poder de Deus. Gente. Poder de Deus. Essa separação ela não ocorre por uma questão de preferências humanas, que é muito importante. Eu quero ler aqui com os irmãos. Vamos dar uma olhadinha lá. 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Os homens podem ser separados ou divididos por questões humanas, lógico. Aí eu gosto de azul, o outro gosta de vermelho, ficamos um de cada lado. Não é assim? Eu gosto de comer doce, o outro gosta de comer salgado, então eu sento numa mesa e ele senta na outra. Mas não é disso que estamos falando. Não é disso que a palavra de Deus está falando. Quando a palavra de Deus fala desta separação que tem ocorrido e que vai ocorrer até o último dia na humanidade, por obra de Deus, não é outra coisa senão a manifestação do próprio poder de Deus. É uma intervenção divina na humanidade. E ela é baseada no fato de Cristo estar entronizado. Mas como isso é precioso. Se um dia você realmente foi separado, posto de lado,
lá no começo, os que eram colocados de lado eram chamados de igreja, né? Porque esses que estavam de lado tinham esse nome. Se você foi posto de lado, você foi posto de lado porque o poder de Deus te alcançou. E de alguma forma, de alguma maneira, em alguma medida, você cooperou com Deus nisso. Pois aqui em Atos eles indagaram: o que faremos? E junto com aquele poder do Espírito houve uma cooperação da multidão que ouvia: vamos mudar de lá. Ou vamos mudar de reino. No capítulo 13 de Mateus, vamos falar um pouquinho. Nós temos 7 parábolas que falam do reino. Não sei quem já teve cuidado, né, de olhar para esse capítulo 13 e observar as 7 parábolas do reino pronunciadas por Jesus. Se você prestar atenção, essas 7 parábolas, elas contam toda a história do reino, desde a manifestação do Senhor Jesus até, da primeira manifestação do Senhor Jesus até sua volta. Nós temos os vários períodos, né, do reino de Deus neste tempo, entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus. E a primeira parábola que temos aqui no capítulo 13 é a parábola do semeador. E o que é a parábola do semeador? É a parábola onde é feito um anúncio. A palavra é anunciada. Não é isso? Estava a multidão reunida, né? E no versículo 3, Jesus disse: de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Então, essa é a primeira parábola que fala do reino. E o reino aqui é apresentado como um anúncio, como uma proclamação. E a última parábola é a parábola da rede. E a parábola da rede termina, né, no versículo 49, dizendo assim: assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão dentre os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que nós temos no capítulo 13 de Mateus? Nós temos o reino de Deus, que começa como a anunciação de um fato e termina como? Como que termina? Com a colheita de um fruto. Ou como a pescaria, onde se puxa a rede, abre a rede, pega o peixe que não é bom e joga fora, e pega o peixe bom e coloca no cesto. Então Jesus está dizendo que o reino de Deus, nessas 7 parábolas,
É algo que começa com a anunciação deste fato, que nós vimos lá em Atos 2, e que vai terminar triunfante, porque ele tem um fruto, ele tem uma colheita. É possível ver lá no último dia algo bom sendo colocado no cesto. Mas e a igreja? Onde que ela está aí? O que é a igreja? A igreja, irmãos, ela nada mais é do que o resultado desta atividade soberana do reino nas nações ou no mundo, reunido num corpo. A igreja é aquilo que o reino de Deus conquista, ou vai conquistando toda a terra e reunindo ou ajuntando num corpo. Isto é a igreja. Como está aqui em Mateus 13, a parábola da rede, o que sobra aqui no final? Um cesto cheio de peixes. Não é isso? Porque o peixe ruim foi jogado fora, versículo 38, 48. Mas o bom é colocado num cesto. Isso aí é a igreja. O reino foi anunciado, foi introduzido, ele agiu com poder, ele operou com poder, ele provocou separação entre os homens e ele triunfou. E o fruto desse triunfo, aqui representada na parábola da pesca, o fruto desse triunfo é a igreja. Vamos ver algumas escrituras que ajudam a gente a entender isso melhor. Volte lá para Atos 2. Atos 2. Versículo 41. Depois da separação, o que aconteceu? Olha o que Pedro continua dizendo. Ou o que está sendo dito, né? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. O que é isso aí, irmão? O cesto cheio de peixe, o fruto do reino. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que maravilha! De quase 3.000 pessoas. Deixa eu já fazer uma perguntinha aqui. Sem reino não há igreja? Ou há? Não há.
Mas a igreja é mais do que isso. Ela não só é o fruto, mas ela é um fruto que foi personificado pelo rei. Ou um fruto que adquiriu as virtudes do rei. Nós vimos que o diabo, ele personificou os homens. Ele deu aos homens, ou ele infundiu aos homens a sua própria natureza, não foi isso? Os homens no reino do diabo têm as características do diabo. Um dia os judeus quiseram negar isso. E negar isso na presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus questionava a conduta deles, o comportamento deles, a incredulidade deles, né? E num determinado momento eles disseram assim: olha, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: não, vocês não são filhos de Abraão. Porque vocês querem me matar. E Abraão não fez isso. Aí os judeus deram mais um passinho, né? Disseram: não, nós somos filhos de Deus. Jesus disse: não, vocês não são filhos de Deus. E se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Ou seja, se vocês fossem filhos de Deus, vocês teriam as virtudes de Deus. Teriam as características de Deus. Seriam a personificação de Deus. Mas Jesus não para aí. Ele diz: na verdade, vocês são filhos do diabo. Porque ele é homicida. E porque ele é homicida, e porque vocês têm as mesmas qualidades dele, vocês querem me matar. No reino de Deus, irmão, tomando esse exemplo negativo, horrível, mas só para a gente clarear nosso entendimento, o Senhor vai inverter esta situação. A igreja não é só o fruto, a colheita que o reino efetua. A colheita é aquele fruto que vai ser caracterizado pelo rei. Vai possuir as características do rei. Porque o projeto eterno de Deus é que Cristo seja tudo em todos. O diabo usurpou o homem e adaptou o homem a ele mesmo. Mas Deus pegou essa humanidade, essa descendência de Adão que foi mudada por Satanás e colocou ela na cruz. Cristo foi o último Adão, ele morreu por todos. Deus colocou um ponto final nela. Rejeitou-la para sempre. E na ressurreição do Filho de Deus, uma nova humanidade é levantada. Nesta, Cristo vai reinar. Por isso Nicodemos tinha que fazer parte desta nova, para ele entrar e ver o reino de Deus. Mas o rei caracteriza aqueles que ele conquista. Pois quando o reino de Deus estava só nos céus e em todas as coisas criadas,
ele ainda não havia alcançado todo o desejo do coração de Deus. Aqui em Atos, versículo 42, veja o que acontece com a multidão, ou com o cesto cheio de peixes. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que maravilhoso! Aqui já podemos ver o rei já podemos ver as características do rei, daquele que está entronizado na vida desses homens. Mas isso aqui é a igreja. A igreja não é um negócio que um homem começa porque ele acha que deve começar. A igreja não é alguma coisa que o ser humano é capaz de produzir. A igreja não é um arranjo humano, uma organização humana. A igreja não é um projeto humano. Por melhor que seja a intenção, a igreja é o fruto do reino de Deus. A igreja de Cristo é o fruto do reino do Filho de Deus. Nenhuma igreja existe fora desta verdade. Não existe porta do fundo, porta lateral, não existe nenhum outro meio da igreja existir, a não ser que ela seja fruto da ação, da realidade, da presença e do poder do reino de Cristo na terra. Eu não sei se você sabe, eu não sabia. A igreja, ela é apenas mencionada no capítulo 13 e no capítulo 16 de Mateus. No capítulo 13, Jesus diz que ia edificar a sua igreja.
No capítulo 16, Jesus fala que se houvesse alguma pendência entre os irmãos, não sendo possível resolver aquilo tete a tete, face a face, que aquilo fosse levado para a igreja. Menções num contexto muito diferente desse que estamos falando aqui. Fora isso, irmãos, a igreja, ela não é mencionada. Ela simplesmente aparece. Você não vai encontrar no Evangelho, olha, a igreja do Senhor Jesus, ela começa assim, é assim que ela é edificada, é assim que ela é construída, é assim que ela... Então, quando você vê, ela está aí. Por que ela está aí? Porque ela é fruto do reino. Então, se o reino está, a igreja vai estar. Se o reino jogou as redes, quando o reino puxar a rede, vai ter peixe. Pedro, ele não teve a preocupação no seu primeiro discurso de falar, olha, hoje nós vamos inaugurar a igreja do Senhor Jesus. Leia, presta atenção aí. CNPJ 01. Lá você não ia ter serviço, viu, doutor? Ele não teve. O Espírito Santo levou Pedro para anunciar o reino de Cristo. Cristo entronizado. Quando ele fez isto se manifestou. A igreja surgiu lá na ponta. E não surgiu qualquer coisa. Surgiu já anunciando as virtudes do rei. Irmãos, o Espírito de Deus abra os céus para nós em relação a isso. A igreja, irmãos, ela é um triunfo, né, da graça de Deus. O apóstolo Paulo fala que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. E Pedro, né, ele falou que Deus, na sua presciência, nos elegeu nele também antes da fundação do mundo. Nele, no reino. Uma maneira bem simples, irmãos, da gente entender isso, seria a gente colocar assim, reino e igreja como causa e efeito. O reino é a causa e a igreja é o efeito, ou as consequências do reino. Antes do reino não havia igreja. Mas uma vez tendo chegado o reino, a igreja surgiu.
E é assim que deve continuar. E é com certeza nessa linha e nesse trilho que o Espírito de Deus continua operando. Se você ler outro capítulo de Atos, você vai ver que Paulo ficou 2 dias lá em Roma. Ele não estava pregando à igreja. Ele estava anunciando o reino de Deus. E, consequentemente, a igreja brotou ali. Podemos dizer, irmãos, que a igreja é aquilo que o reino procura, descobre e reúne. Pegar as 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus, e você vai ter esse quadro. O reino chegou. Ele opera. No final, um cesto cheio de peixe. Atos dos Apóstolos. O reino chegou. Pedro diz, o rei está entronizado. Quando ele termina a sua pregação, 3.000 almas estão reunidas. E não são reunidas, né? Elas avançam e vão testemunhar as virtudes do reino. Então, o que é a igreja? A igreja é aquilo que o reino encontra, reúne e não outra coisa. Agora veja bem, irmãos, que tragédia se nós considerarmos outra coisa a igreja, senão aquilo que o reino descobre, reúne, e aquilo que o reino mesmo tem procurado. Nós podemos chamar muitas coisas de igreja, podemos? Podemos, Celso? Podemos. Podemos chamar um ajuntamento, né, uma reunião, uma organização humana de igreja. Podemos? Um grupo de amizade, né? Sei lá. Muitas coisas nós homens podemos chamar de igreja. Damos nome para eles, né? Igreja do Morro, Igreja da Baixada. Mas o Senhor só tem uma igreja. E ela não é outra coisa senão aquilo que o reino descobriu. Descobriu porque procurou. E ele mesmo reuniu. Aqui a gente faz uma grande pergunta. Quem nos reuniu?
Nos reunimos porque um dia soubemos que Ele está no trono. E que a vontade soberana dEle, que o reinado dEle, deve encher nossa vida. E nós nos submetemos a isso. E nos unimos a Ele, para que Ele nos gerasse de novo, nos concedesse da sua própria vida, para que nos fosse dado condições, de fato, de fazermos parte do seu reino. Ou nos reunimos porque achamos interessante estar reunido, ou porque deslumbramos alguma vantagem, algum interesse, alguma coisa que fosse atender ou satisfazer alguma necessidade nossa. Essa é a grande pergunta, irmão. A igreja de Jesus é aquela que o reino descobriu. E descobriu porque Ele procurou. E depois ajuntou. E depois deu a ela os seus atributos, as suas virtudes, o seu caráter. Paulo fala lá em 2 Coríntios 2, né, que a igreja, ela é o bom perfume de Cristo. O apóstolo Pedro fala que a igreja é aquela que toma para si as promessas que foram feitas por Deus, através das quais foi dada a ela, a igreja, poder para participar da natureza divina. Irmãos, nós temos que nos arrepender e nos humilhar muito do Senhor. Pedir desesperadamente o Senhor endireitar os nossos caminhos. Eu queria apenas colocar mais uma coisa. Nosso tempo acabou. Na próxima reunião a gente continua. A igreja, queridos, é onde o governo de Deus ele é encontrado, ele é achado. A igreja é aquele vaso que é fruto do reino. Mas a igreja como vaso é o lugar, vamos dizer assim, onde o reinado do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus, ela é vista. Olha no capítulo 5, versículo 13 de Atos, o que está escrito.
5:13. Vou ler o 12 também. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O que é que estava ali na igreja? Autoridade, né? E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Versículo 13. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. Irmãos, tinha algo tremendo que pairava sobre a igreja do Senhor ali no começo. Aquela igreja que foi o reino que achou, que reuniu e que gerou como fruto. Sobre ela e nela pairava o governo de Deus, a autoridade de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui que uma parte do povo admirava a igreja do Senhor Jesus. Mas tinha uma parte que sequer tinha coragem de se aproximar da igreja. Não havia nenhuma placa, nenhuma indicação que proibisse alguém de se aproximar da igreja. O que havia? Havia aquela presença de autoridade, de governo de Deus no meio da igreja, que naturalmente impedia que aquele homem que não estivesse de fato buscando o Senhor ou querendo o Senhor se aproximasse deles. Irmãos, pensem nisso. No capítulo 3, versículo 6, Pedro cura aquele coxo, e Pedro diz assim, Pedro, lhes disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Cristo, o Nazareno anda. Por que Pedro podia dizer isso? Porque havia autoridade de Deus, governo de Deus, na casa de Deus, ou na igreja de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 14, olha o que ele fala no versículo 24. Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo em dor, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Mas isso aqui era a realidade daqueles irmãos ali no começo. Porque a igreja, como fruto desse governo soberano de Jesus, a autoridade do Filho de Deus repousava sobre ela. E quando o incrédulo, indouto,
se colocava no meio dos santos. Olha o que acontecia com ele. Você já leu a história de Ananias e Safira? Deixa eu ler o último texto aqui, que você só ouvisse. Dar-te as chaves dos céus, do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Só que Jesus estava falando de outra coisa, senão desta autoridade, como está lá em Mateus 28, 18, foi dada a ele, toda a autoridade de Jesus foi dada a mim, nos céus e na terra. Quando o Filho de Deus foi entronizado, lhe foi dado um nome que está acima de todo nome. E todo joelho tem que se dobrar diante dele, e toda língua terá que confessar o seu nome. E este Senhor disse: eu estou dando para você, igreja, as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar no céu será desligado. O que você desligar na terra será desligado no céu. Pois esta igreja, que é fruto do reino, ela é a depositária da autoridade do Senhor. Se o homem quisesse descobrir onde estava a autoridade e o governo de Jesus na terra nos dias dos apóstolos, bastava ele ir aonde os irmãos estivessem reunidos. Mas nós temos que colocar o nosso pó na terra, nosso rosto na terra, de vergonha. A autoridade do Filho de Deus, os dias dos apóstolos, o tempo desta igreja que estamos vendo sobre ela aqui, era encontrada aonde a igreja estivesse reunida. Será que isso acabou, irmãos? Será que o Senhor Jesus desistiu de tudo isso? Ou será que o reino foi esquecido, está sendo ignorado, não anunciado e, consequentemente, não temos este fruto, esta colheita do reino chamada igreja, corpo de Cristo, que tem sua natureza, que tem suas virtudes, e seu governo e sua autoridade na terra. A princípio, o reino e a igreja são duas coisas, mas por outro lado, os dois estão juntos, porque um nasce do outro. Que o Senhor nos ajude. Próximo domingo, nós vamos participar da mesa do rei.
E a igreja, ela é bem-vinda à mesa do rei. E assim que o Senhor for nos conduzindo, nós vamos ainda compartilhar outras coisas com os irmãos. Mais que isso que já ouvimos, o Senhor nos ajude, que se torne uma realidade, irmãos, em cada um de nós. Ele pode fazer isso. Ele pode. Se você olhar para 7 parábolas, você vai ver muita coisa perdida nas 7 parábolas. Né? Semente que não vinga, peixe ruim que é jogado de volta. Hã? Moeda que foi perdida. O Espírito, ele é o executor disso. Ele é o agente disso. Ele é o que dá vida para tudo isso. Ele que promove. Isso, ele que promove. O Espírito de Deus não podemos dizer o Espírito. O reino de Deus é o Espírito de Deus. Não, são coisas diferentes. Mas sem Espírito de Deus, o reino de Deus não tem como ser conduzido, né? Não tem como se manifestar. E ele é o agente disso. Seu pai é o doador disto, né? O filho é o rei e o Espírito Santo é o agente disso. É ele que estabelece isso, que implanta isso, que conquista tudo isso. Uma outra coisa, pergunta assim: o reino de Deus está. Jesus veio e anunciou o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele existe, sempre existiu. Sempre existiu. Na fundação do mundo. Sempre existiu. Ele foi estabelecido entre os homens. Ele sempre existiu. A vontade de Deus sempre Isso, existiu. o governo de Deus, mas, deixa eu colocar isso de uma forma muito simples, incompleto, porque haviam fases, né, ou partes deste reino que não tinham sido trazidas à existência ainda, porque o homem pecou, o homem caiu. Assim, o homem não era participante disso. Antes. A partir Isso. disso passou a ser participante Isso, do reino. participante disso. O reino sempre existiu. Se o homem não tivesse caído, ele seria introduzido lá no começo, vamos dizer assim. Mas como ele caiu, Deus, na sua misericórdia, conduziu a situação. E aqui na frente ele pega o homem de novo e leva para concluir isso. Que o reino, ele chega até esse estágio, né, que nós podemos ver ele aqui. Quando ele fala que o reino de Deus está próximo dos homens. Dos homens. Não que Deus. nunca existiu, Não. está chegando agora. Está próximo de nós, né, da nossa experiência, da nossa história. Né? Amém, querido? Então vamos dar graças a Deus. Queria que um irmão ou irmã orasse e despedisse a todos nós no nome de Jesus.